Bom dia, irmão, paz do Senhor, nesta manhã gelada que estamos hoje, vamos meditar na palavra do Senhor, nesse texto de Isaías, tão maravilhoso que recebemos da parte de Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Isaías, o capítulo que estamos é o capítulo 25, e nesta manhã eu gostaria de meditar com você nesse texto sagrado. Lembre-se de anotar, de ter o seu caderno em mãos, né? Que você possa estar crescendo. E o crescimento tem um esforço, né? Tem um empreendimento da gente, né? Exige da gente disciplina, cuidado, esmero, e que você faça isso na sua vida espiritual, que é extremamente importante, é a área mais importante da sua vida, seu relacionamento com Deus, o conhecimento do Senhor, a obediência que você tem à palavra de Deus, e é disso que vamos tratar nesses textos que se seguem, esses capítulos que se seguem, tanto do capítulo 25 em diante, eles vão chamar Israel a uma verdadeira obediência, um verdadeiro relacionamento com o Senhor. O capítulo 24 termina mostrando como Deus vai julgar toda a terra. Todas as nações serão julgadas. E dentro das nações, os pobres e os ricos, os homens e mulheres, os reis e o povo. E ele vai dizer que os anjos serão julgados, mas também os homens serão julgados. Então, é uma perspectiva realmente de um final de todas as coisas, onde ninguém vai escapar desse juízo. E o capítulo 25 entra Isaías louvando ao Senhor pela sua soberania. Isaías então começa a romper em poesia, em adoração, em cânticos ao Senhor, diante do juízo dele, porque Deus vai julgar e condenar o pecador, e Deus vai salvar o justo. Diante de toda injustiça, diante de todos os problemas que Isaías está vendo, e diante de tudo aquilo que ele consegue enxergar do futuro, pela graça de Deus, que Deus vai mostrando para ele o que está adiante, o que vai acontecer, a justiça e o juízo são a melhor coisa, porque você vê o fim de todas as coisas, você vê o fim do justo e do ímpio, você vê que Deus vai salvar o justo e Deus vai condenar o ímpio. E o chamado de Isaías é: faça do Senhor a fortaleza da sua vida, o refúgio para você, e faça dele a sua sombra. E aí ele vai usar uma linguagem belíssima, que ele vai dizer que Deus é a fortaleza do pobre. O pobre vive na rua, o mendigo não tem teto sobre si, o pobre, sua casa é muito frágil, mas Deus é a fortaleza, é uma muralha, Deus é um castelo forte para aquele que é pobre, mas também Deus é um refúgio na tempestade. Deus é aquele lugar onde você pode se refugiar de raios, de chuva, de granizo, de tempestades, do vento muito forte. Deus é aquela morada no meio da rocha. Deus é a casa cavada no meio da rocha. Então Deus é esse refúgio, Deus é esse lugar seguro para você. Mas também o texto nos mostra que Deus, ele é a sombra no meio do deserto, no calor escaldante, onde você não acha nenhum lugar. O sol está lhe queimando a cabeça, está lhe secando o corpo. Deus é esse oásis, Deus é essa sombra, Deus é esse lugar onde as árvores estão, no meio de um deserto. Deus dá refúgio, Deus é fortaleza, mas o Senhor também, Ele é sombra, Ele é refrigério para o seu povo. E o texto no capítulo 25, no versículo 6, diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte
a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com muitos vinhos velhos, pratos gordurosos com tutano e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Que coisa linda! Claro, essa é uma profecia que está inclusive no livro de Apocalipse. Isaías está olhando e vendo que apesar da injustiça, apesar do abandono a Deus, de toda a violência sobre qual a terra está, nações derrotando nações, o reino de Israel, o povo de Israel extremamente fragilizado e as nações vizinhas sendo destruídas, e que ainda seriam, e nenhuma delas restariam, apenas Israel ficaria. O medo poderia ser uma certeza muito grande para Isaías. E às vezes nós olhamos a mesma coisa. Vemos violência no Brasil, vemos o mundo inteiro convulsionando debaixo do Covid-19. As nações em guerra, fomes, pandemias, vemos também a oscilação econômica, enfim, vemos um mundo inteiro que está convulsionando diante do pecado, diante das tragédias. Mas saiba, meu amado irmão, que o Senhor nosso Deus guarda o seu povo. Como ele acabou de dizer, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é o refúgio. O Senhor é a sombra do seu povo. Você está seguro, meu amado. Você está guardado por Deus. Você está protegido por Ele. E assim cada pessoa do povo de Deus, assim cada servo verdadeiro do Senhor, assim cada verdadeiro cristão que ama o Senhor de verdade, que vive de acordo com a palavra do Senhor, está guardado por Ele. E chegará o dia em que o Senhor tirará aquele véu de pecado, aquele manto que cobre todas as nações, e Ele destruirá então a morte, Ele matará a morte e dará alívio a cada um de nós, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui mostra o juízo, esse banquete falado lá no livro de Apocalipse, quando as aves dos céus são chamadas para comer carne de grandes e valentes e poderosos e ricos e nobres e até de escravos. As pessoas que lutaram contra Deus, as pessoas que se rebelaram contra o Senhor, receberão juízo. Mas você, meu amado irmão, que está sendo fiel ao Senhor, que está amando ao Senhor, que está se refugiando no Senhor, que faz do Senhor a sua fortaleza, você que se acampa debaixo da sombra do Altíssimo, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, dos seus olhos, e também matará a morte. Ela não terá mais poder sobre a sua vida. E então entramos no capítulo 26, e ele vai dizer qual é então o refúgio, qual é a característica desse povo que se refugia em Deus. E é lindo esse texto do capítulo 26, é uma poesia belíssima. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe pôs a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Esta é a primeira característica do povo de Deus. É uma nação justa, é uma nação que foi perdoada, mas essa nação que foi perdoada, essa nação que faz de Deus sua fortaleza, essa nação que se refugia em Deus, que está debaixo das sombras do Senhor, essa nação salva, essa nação sobre qual a morte já não terá mais poder, da qual Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Essa nação é uma nação que guarda a fidelidade.
essa nação que é fiel ao Senhor de verdade, que obedece ao Senhor, que anda segundo a palavra de Deus. O texto diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Veja essa ideia da fidelidade ao Senhor. Meu irmão, você precisa ser fiel ao Senhor. Essa é uma característica do povo de Deus. Aquele que de fato é um cristão verdadeiro, ele é fiel ao Senhor. Não podemos, é totalmente antagônico, é totalmente contrário dizer que alguém é um cristão e não é fiel a Deus. É impossível. Aquele que é um verdadeiro cristão é de fato fiel ao Senhor. Ele está vivendo em fidelidade ao Senhor, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, eternamente, porque o Senhor é uma rocha eterna, vai dizer o texto sagrado. Ele não apenas é fiel ao Senhor, ele confia no Senhor. E ele confia no Senhor para sempre. Por que nós podemos confiar no Senhor para sempre? Porque os reinos se abalam. Porque o mundo pode convulsionar, mas nós estamos sobre uma rocha eterna, e essa rocha eterna é o Senhor da glória, porque Ele abala os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. O pé a pisará, e os pés dos aflitos, e os passos dos pobres. Essa ideia de que, apesar de que Israel e as outras nações estão em soberba, é de fato aquele que confia no Senhor, que está sobre essa rocha, é que permanecerá, que prevalecerá. A vereda do justo é plana, diz o versículo 7. Tu, que és justo, aplana a vereda dos justos. Ele está, aquele que caminha junto com Deus. Deus vai na frente, limpando, trilhando todo o caminho, aplainando o caminho, fazendo uma vereda justa, que é a própria palavra de Deus. É assim que o povo de Deus caminha, em obediência ao Senhor, de acordo com a sua palavra. Também, através dos seus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. É um povo que não apenas é fiel ao Senhor, não apenas confia no Senhor, mas é um povo que busca o Senhor. Essas três características do povo de Deus. Veja, em teu nome e na tua memória está a nossa alma. É um povo que repousa em Deus, que tem sede de Deus, que busca o Senhor. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro em mim, eu te procuro diligentemente. É um povo, meu irmão, que terá seus olhos enxutos de toda lágrima, que vencerá a morte. É esse povo que é fiel ao Senhor, que confia no Senhor, mas que busca o Senhor. Essas três características do povo de Deus. Esse povo que ama o Senhor de coração, que busca o Senhor de todo o coração. Esse povo que vive de acordo com a palavra de Deus. Quanta sede de Deus há em ti, meu amado irmão. O quanto você tem buscado ao Senhor. Essa vida de oração, da busca de Deus, da palavra de Deus, da meditação no Senhor, de ser fiel ao Senhor. Às vezes os momentos são difíceis, são de lutas, mas aquela fidelidade, aquela perseverança em seguir o Senhor, de confiar no Senhor. Senhor, o Senhor é minha rocha, eu espero em Ti, eu estou firmado na Tua palavra e eu vou buscar o Senhor, eu vou transformar toda angústia em oração, eu vou transformar todo medo em leitura da palavra, eu vou transformar toda instabilidade, às vezes o desespero que bate, em adoração. É um povo que busca o Senhor,
que você, meu irmão, possa ser esse povo maravilhoso de Deus, esse povo que é fiel ao Senhor em meio às lutas, às necessidades e à prosperidade. É um povo que confia no Senhor, porque Ele é essa rocha, mas é um povo que busca ao Senhor. Você faz parte desse povo. Seja então fiel ao Senhor, busque ao Senhor e viva para a glória dEle, meu amado irmão, e viva para exaltá-lo e para fazer a sua vontade. E o capítulo 27 termina mostrando que há um contraste aí entre esse povo de Deus que tem essas três características, mas também aqueles que não pertencem ao Senhor. E é bonito aqui, porque no versículo 12 há uma palavra de juízo, mas também há uma palavra da provisão, da proteção de Deus sobre o seu povo. O versículo 12, Deus vai debulhar o cereal. A ideia aqui não é o milho que está aqui em voga no texto, mas é a mesma coisa quando você debulha o milho e o grão cai e a espiga você joga fora. Quando você bate o trigo, o grão cai e a palha você joga fora. E o texto sagrado é uma ideia muito a respeito. Jesus usa muito essa expressão de juízo, em que Deus vai pegar essa palha, aquilo que não é comestível, e vai queimar. Mas o grão, Deus não vai esquecer nenhum dele em terra. Você será guardado no celeiro do Senhor. Cada grão, cada povo, cada pessoa do povo de Deus, cada membro do corpo de Cristo, cada cristão verdadeiro, nenhum deles será esquecido diante de Deus. Você não precisa ter medo, meu irmão. Você não precisa ficar temeroso no seu coração, achando eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, eu sou um entre tantos no povo de Deus. Não se preocupe, o texto diz, naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Aqui a ideia dos filhos de Israel são daqueles que foram eleitos por Deus, não apenas do povo de Israel. O contexto, tanto anterior quanto posterior, vai mostrar que é o povo de Deus. Assim também, um por um, nenhum filho de Deus, nenhum eleito de Deus, nenhum cristão verdadeiro será esquecido pelo Senhor. Ele sabe quantos fios de cabelo estão sobre sua cabeça. O seu cuidado, sua proteção está sobre você. Sua provisão está diante de você. Ele sabe das suas necessidades. Ele conhece o seu coração e as suas orações. Antes que a palavra te chegue aos lábios, Ele já conhece todas. Ele é o seu protetor. Ele é uma muralha que vai ao seu redor. Ele é o refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua sombra. Você pode ser fiel a Ele. Você pode confiar nele. E você pode buscar o Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. E espere nesse Senhor tão maravilhoso, porque um dia Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e vai destruir completamente a morte e vai te levar a salvo, seguro, para o seu reino de glória e de luz. Deus te abençoe, meu irmão.